Oi, está começando o episódio 165 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Nesse livro, especificamente nesta antologia que a gente trouxe, a gente quis também, né, mostrar essa Cristina do amor, né? Uhum. Essa Cristina que é irônica, essa Cristina que é afiada, mas essa Cristina que sente muito amor também. E amor pela própria vida, né? Amor pela história, amor por existir, né? Por viver, que não deixa de ser um desejo, né? Essa voz que você acabou de ouvir é da Ajelen Medail. Eu já vou te falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet e da editora Record. 12 anos após Miserere, Adélia Prado está de volta, uma das maiores vozes da literatura brasileira, vencedora dos prêmios Camões e Machado de Assis. Retorna à poesia em O Jardim das Oliveiras. Com 105 poemas inéditos, Adélia propõe uma reinvenção de sua obra, marcada pelo encontro entre o sagrado e o cotidiano, a luz e a sombra, a fé e a dúvida. Biografia. Qualquer infância antiga. Aos 15 anos, já pósteros, nos lembramos de nós com comovida saudade. Já nasce com 1000 anos a memória da alma. O Jardim das Oliveiras, de Adélia Prado, já nas livrarias. A Ajelen é argentina e mora no Brasil desde 2012. Ela faz doutorado em letras na USP. Além de pesquisadora, ela é professora de espanhol, editora e tradutora. Bom, no episódio de hoje aqui do 451 MHz, a Ajelen veio falar da grande autora uruguaia Cristina Peri Rossi, que é uma das principais escritoras em língua espanhola dos nossos tempos. A Cristina, que no próximo dia 12 de novembro vai completar 84 anos, tem mais de 40 livros publicados e já ganhou vários prêmios, entre eles o Cervantes, que é a principal premiação das letras hispânicas, lá em 2021. Ela já foi traduzida em mais de 20 idiomas, mas só agora, em 2025, finalmente os leitores brasileiros começaram a descobrir mais a obra da Cristina graças a uma nova safra de traduções. Um desses novos livros é a antologia poética Nossa Vingança é o Amor, que foi publicada pela editora 34 nesse ano, com tradução justamente da nossa convidada de hoje, a Ajelen Medail, junto com o editor Cid Piquet. Cid Piquet, que é um dos responsáveis aí pelo prelo da editora 34, que é uma das melhores editoras de literatura e poesia da atualidade. O Cid e a Ajelen, aliás, foram responsáveis também pela seleção desses 150 poemas que eles traduziram aqui para o português do Brasil. Além dessa antologia, também chegou às nossas livrarias nesse ano o romance mais recente da Cristina, chamado A Insubmissa, que foi publicado originalmente em 2020 em espanhol. A versão brasileira saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Anita Rivera Guerra. A Cristina Peri Rossi veio parar aqui no 451 MHz por sugestão da nossa colunista mensal, a poeta Bruna Beber. Ela também tem muito a falar sobre a autora uruguaia e por isso participa do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu estou aqui com a Ajelen Medail, que é uma das tradutoras da Cristina Peri Rossi no Brasil. Ela dividiu a tradução do livro Nossa Vingança é o Amor com o Cid Piquet, que também é poeta, tradutor, editor da editora 34. O livro saiu em maio desse ano. Ajelen, para começar, eu li o seu pós-fácil e eu sei que a poesia da Cristina Peri Rossi acompanha a sua vida desde sempre. Você é argentina, mora há algum tempo no Brasil, é pesquisadora também, né? Estuda escritoras hispano-americanas e feministas. E eu queria saber como que a Cristina entrou na sua vida. A Cristina, ela entra pela porta principal de uma adolescente, que é a escola, né? Porque quando eu estava no ensino médio, a gente teve que... Eu já tinha lido os contos, né, dela. Limos um conto, eu lembro, quando eu tinha 13 anos, também na escola,
escola pública, que como que se chama? O Museu de los Inventos Inúteis. Sensacional, um conto muito bom. E aí eu já era um pouco curiosa, né? Gostei dela e estava numa época de curiosidade pela ditadura militar e tinha acabado de ler um livro da Las Locas de Plaza de Mayo, que minha mãe tinha me emprestado. E aí eu soube que ela tinha aquele La Nave de los Locos, que fala um pouco da ditadura também. Aí esse foi meu segundo livro, né, romance. E depois, quando eu já estava nos últimos anos do ensino médio, que eu me aproximei da poesia, por conta de um trabalho especificamente, que foi a mulher na literatura, especificamente na poesia, que a gente teve que fazer. E aí eu me deparei com a Cristina poeta, né? Que eu não sabia. Essas coisas que sempre tem a literatura, né? A poesia fica sempre em segundo plano, que não é muito o que vende. A gente veio reverter um pouco isso, que a Cristina agora, com sua poesia, está revolucionando o Brasil, mas foi aí, né, que pesquisando, que eu conheci Safo, porque fui ver quem que foi a primeira mulher literata, Safo de Lesbos, e aí, buscando Safo de Lesbos, eu era amiga do bibliotecário, um senhor, né, ele me falou, ai, você conhece a Cristina Peri Rossi? Porque ela tem um livro, e me mostrou, né, o primeiro livro dela, aí eu levei para casa, e comecei a ler, né? Porque o primeiro livro dela, Evoe, ele começa com Safo, começa com um epígrafe de Safo, né? De outra vez Eros, que fala que desata os membros, me tortura, doce e amargo, monstro invencível. Ele, bom, a Safo, né, me pegou de alguma forma, e aí eu fui atrás da Cristina, e depois eu comprei, foram 3 livros. Evoe, que comprei na época, que tirei da biblioteca, depois consegui comprar, e Estratégias do Desejo, e mais um que eu não lembro, que foram livros que eu levei para todas as viagens que fiz, todas as mudanças de países, de cidades e tudo. E aí, isso foi como a Cristina entrou na minha vida, né? Nunca saiu, ela entrou pela porta principal, pela escola mesmo. Nossa, é algo tão maravilhoso quando entra pela escola, né? Quando entra pela biblioteca da escola. Você comentou sobre os contos terem chegado primeiro à sua vida e, em geral, a poesia, ela de fato entra por último, mas ela tem um poder devastadoramente transformador, né? Então é tão difícil a gente entrar conhecer a obra de uma escritora que a gente já gostava e a obra poética dela, uma obra poética como a da Cristina, né? E não sair arrebatada. Eu entendo perfeitamente o estrago, no bom sentido, que ela está causando nas leitoras e nos leitores do Brasil. Eu mesma tinha lido coisas em espanhol muito esparsas, mas quando eu vi que o livro estava saindo e uma compilação de peso, né, que passa pela grande maioria ou por todos os livros? Todos os livros, Por por todos todos os os livros, 18. né? Começa no Evoé, de 1971, e no Fata Morgana, que é do ano passado, 2024. E como que foi a ideia, então, depois de conviver tanto, de ter essa companheira de vida e de viagem, que agora vocês trazem para gente, como foi, então, que surgiu a ideia de lançar a poesia da Cristina no Brasil? Então, eu já vinha traduzindo assim, aquela coisa, me tornei tradutora, nunca foi o meu primeiro projeto de vida, talvez. Mas quando eu me tornei tradutora, eu comecei a traduzir coisas da minha vida, né? Coisas que faziam parte de mim. Aí foi que eu traduzi a Alfonsina Storni, né? Que tem algumas coisas publicadas, a Gabriela. Agora estou trabalhando na Juana de Barburu, que é a poeta mais. A poeta uruguaia que a Cristina mais gosta, né? E aí eu comecei com essa tradução, né? A fazer traduções para mim e apostar depois de fazer um curso formativo, né, na Casa Guilherme da Almeida. E eu já tinha os poemas dela que eu tinha soltado, eu acho que tinha saído na Malhar Margens, se não me engano, mas depois caiu o site. E aí o Cid me chamou para fazer um sarau político, foi no Instituto Goethe, aqui em São Paulo. Isso foi em 2022, se não me engano. Aí o Cid, eu li o que eu considero o meu hit, né? E o hit da Cristina, que é 11 de setembro, que é um poema que não tem como você
sair ileso daquele poema. Aí eu li esse poema, porque era um sarau político, e aí o Cid pirou, né? Aí ele veio me falar que ele já conhecia por uma matéria que tinha saído na Piauí, se não estiver enganada também, da Anitta, que falava sobre uma antologia da Cristina, aquela que saiu Detente Instante, Eres Tan Bello, uma antologia que saiu depois de muito tempo, porque isso é muito interessante, né? A Cristina, ela não dava para encontrar os livros assim, simplesmente, facilmente. Eu viajo bastante, tanto para a Argentina como para o Uruguai, e sempre buscava, e não era fácil. Eu encontrava em alguns sebos, né? Edições antigas. E aí, com essa antologia, Detente Instante, Eres Tan Bello, depois do prêmio Cervantes, que ela volta a ser reeditada. Aí o Cid me falou que tinha conhecido por conta dessa antologia, e fui atrás, buscou alguns livros que encontrou na internet, e me disse, depois desse sarau, bora tocar essa tradução? Bora, claro. E aí ficou. Depois a gente não conversou muito mais, sabe aquelas coisas. No ano Sim, vai seguinte, ficando. vai ficando, né? Tipo aqui em São Paulo, bora marcar? Bora, e nunca ninguém marca, né? E aí eu fiquei sempre assim, tá, eu não vou atrás, eu fiquei, sei lá, se era realmente a verdade, isso, né? Ou foi a emoção do momento. Aí me encontrei com o Cid novamente, num outro rolê de poesia, e aí foi que ele me falou, não, bora mesmo. Eu que dormi, né? Vamos, me propõe uma seleção inicial. Aí eu fiz a proposta da seleção inicial. Aí depois que a Cristina aprovou essa seleção, que a gente foi saber, porque eu estava me baseando, né, na obra completa dela, que saiu pela Visor em 2022. Depois a gente foi saber que ela tinha mais 2 livros, né? Aí Uau. foi que imagina, gente, depois de uma obra completa como essa, que eu lembro quando eu comecei a traduzir, eu sonhei com esse livro, eu não conseguia levantar o livro de tão pesado que era, né? E ele é Claro que a tão minha pesado analista, assim? ele é pesado, gata, ele é pesado. Deve ter um E quantos quilinho e quilos? meio. 1 quilinho. Um quilinho e meio, eu acho, viu? Porque 1 quilo é E, pouco. e subjetivamente, uns quantos arrobas? Nossa, nossa senhora, toneladas, mulher, toneladas. Porque é uma responsa, né? Depois na análise foi isso que a gente conversou. É uma responsa traduzir, não só a Cristina Peri Rossi, mas traduzir uma coisa tão íntima também, que eu considero tão íntima para mim. É muito difícil. Por conta da responsabilidade. E aí foi que o Cid depois acabou me propondo uma parceria para fazer a 4 mãos, topei, aí a gente fez esse trabalho de tradução 4 mãos, que é bem interessante. Um traduzia, o outro revisava, e vem os diálogos. Sim, eu tenho curiosidade sobre isso, porque eu concordo com você que traduzir as coisas que nos são mais caras, né, e as leituras mais íntimas, tão longevas, são mais difíceis mesmo, porque traduzir uma coisa que a gente ama, né, e possibilitar que outras pessoas leiam, né? Então, existe aí não só uma generosidade muito grande, mas é também um ato replicado de amor, né? Ainda mais você que começou a traduzir para o português autoras que você gostava, como a Gabriela Mistral, como a Alfonsina Storni, também para ler em português, né? Então, ouvir essas poetas também na sua língua e traduzir para ouvi-las em português também é um ato. Não sei, aí acho que a gente vai triplicando a generosidade e a convivência com as poetas, né? E aí vocês traduziram a Uhum. 4 mãos, vocês traduziram o Nossa Vingança é o Amor a 4 mãos, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que se traduz a 4 mãos. Depois dessa reunião inicial que vocês fizeram e dividiram, escolheram, né, a amostragem, como é traduzir assim dia a dia, o cotidiano de traduzir a 4 mãos? Então, depende muito das parcerias, né? Eu já traduzi a 4 mãos com outras pessoas, 2 ou 3 livros com meu companheiro, com quem eu moro. Então, é outra dinâmica, né? Porque a gente fica aí submerso nos textos. Mas com o Cid, a gente não tinha essa convivência. Então, era uma coisa mais mecânica, talvez. Foi uma estratégia mais mecânica. Como que eu posso falar? Uma linha de produção, organização da linha de produção, sabe? Sim, um cronograma.
Assim, eu nunca tinha traduzido, eu tinha traduzido sim poesia, assim, mas num livro editado e com uma editora de peso como a 34, que tem toda sua equipe editorial, né? O Cid é editor também, porque, sei lá, outro livro que eu publiquei de tradução é a Mônica Ojeda, né? História do Sim, Leite. Mas pela saiu pela Jabuticaba, Jabuti. né? Isso. E a Jabuticaba é outra proposta, né? É uma editora independente, foi muito mais livre. Claro que teve as trocas, tudo. Mas com o Cid, esse de quatro mãos, o que a gente fez foi a minha seleção inicial, depois o Cid fez uma seleção em cima da minha seleção inicial com novos poemas, e aí a gente dividiu. Eu ia traduzindo, entregando por lotes a seleção inicial, então eu me propunha de traduzir um poema por dia. Mas primeira versão, claro que, né, nunca está pronto. Difícil. Jamais, muito difícil, né? Mas é isso, um poema por dia, você vai entrando, depois senta um dia, revisa, outro dia revisa, deixa o poema, eu gosto de traduzir poesia, porque eu acho que o poema é um universo, né? Ele está fechado de alguma forma. Então você deixa ele lá, né, de molho, com as suas primeiras escolhas. Você se afasta e quando você retorna no poema, é um outro olhar. Que o texto, a prosa, é mais difícil de fazer isso, né? Porque você pode fazer isso com um conto, mas dependendo do conto, são 35, 40, 50 páginas, né? E o poema não, ele se define, né? É isso, é um universo fechado. E aí, o que que acontecia? Eu passava para o Cid as minhas traduções, ele revisava, voltavam, né, com os comentários, a gente debatia nos comentários do Word, às vezes um áudio, porque não davam as palavras escritas para explicar, né, o porquê das escolhas, e vice-versa, né? O Cid traduzia, me mandava para revisar, e aí que a gente fazia essas trocas. Né? Eu não tenho mais esses arquivos, mas é um verdadeiro laboratório de tradução. Quando depois você vai ver os comentários, acho bem interessante. E como a obra vai crescendo pouco a pouco, né? Eu imagino que existam aqueles momentos, isso que você falou dos áudios, que é assim, empacaram numa palavra ou empacaram num verso, e aquilo vai virando, né? Vai virando um rolo. Total, total. E da Cristina, porque todo poeta, isso eu escutei a Betty Bright, não sei se você conhece, uma poeta daqui de São Paulo, já uma senhora, né? Senhora poeta, vários livros publicados. E ela comentando aqui no lançamento, o último, que eu fiz uma tradução para o espanhol dos poemas dela, ela falava: todo poeta tem as metáforas obsessivas e os mitos recorrentes, né? E eu achei isso fantástico. E foi o que eu busquei inconscientemente na Cristina, sabe? Quais que são essas metáforas obsessivas dela? E aí foram as maiores tretas para mim de tradução, sabe? Porque ela tem todo esse universo feminino, lésbico, né? Então, tem todo o corpo da mulher, como ela é uma metáfora obsessiva, o corpo da mulher, com a Sem palavra, dúvida. a questão da masculinidade, o corpo masculino é um outro, é alheio. Então, por exemplo, quando ela vai se referir, essa foi uma das maiores tretas, ao pênis, né? Ela chama de pênis, porque é uma coisa externa, ela não tem intimidade com o pênis, Sim. né? E aí, claro, vem os olhares, né? Ah, não, porque aqui no Brasil, não sei o que, pau, fica melhor, sabe? Esse tipo de coisa. E não é assim, porque é a metáfora e a obsessão dela, né? É o olhar dela. Então, essas trocas aí é bem interessante, porque não é que um conheça mais que o outro, mas às vezes as subjetividades delas estão em jogo, Claro. sabe? Os termos que são alheios, né, a ela, de certa forma, em significação Uhum. mesmo, né? Exato, biológico, né? Porque é o pênis. Uhum. Eu sei que isso existe, é biológico, está na outra pessoa de um gênero que é outro que não o meu, né? Então eu só vou chamar isso pelo seu termo específico biológico, né? Agora, os seios, sabe? Ela não vai usar tetas em nenhum momento, sabe? Em nenhum momento. Nem peitos. Geralmente é seio. E o seio tem aquilo também, né? Do seio materno, do aconchego, sabe? Sei lá, eu penso muito nessas metáforas dela, realmente, são obsessivas, porque elas estão desde o primeiro livro até o último. Sim.
E ela era bióloga, ela estudou biologia também, né? Tem umas aparições assim de termos biológicos, anatômicos até, né, em relação ao corpo, que é algo que predomina mesmo a obra inteira, né? Sim. Eu não sei se ela chegou a se formar, mas eu sei que estudou biologia, porque depois ela se formou em letras, né? E ela, tanto que ela deu aula no IPA, né? Que é o Instituto de Professores Artigas, que é uma espécie de universidade para as licenciaturas no Uruguai, né? Eu fiz uns anos lá também. E aí ela dava aula de literatura, que foi quando começaram a censura com ela, né? Justamente um instituto público, né? Uma universidade pública. E aquele livro, imagina, né? O que causou na época, né? Evoé, falando de Evoé especificamente. E ela, quando começou a ditadura no Uruguai, que foi em 72, né, que rolou o golpe, e aí ela vai se exilar em Barcelona, né, onde ela ainda vive. E ela se exilou porque ela foi demitida do instituto, as coisas que ela escrevia nos jornais e revistas, o nome dela passou a ser uma ameaça, né, a própria cidadania dela, né, ficou em xeque. Então, aí tem essa ida para a Espanha, já com alguns livros, e eu li que ela foi de barco, né, para a Espanha, com alguns livros embaixo do braço, e aí para recomeçar uma vida, mas também chega lá no final do franquismo também, né? E aí para recomeçar e se reinventar. Você percebeu assim? Vocês perceberam, conversaram sobre isso? Se houve, perceberam algumas diferenças, na poesia, acho que na matéria poética não, mas assim, nos poemas, para além dos poemas de exílio, como é a chegada da Cristina em outro país? É muito forte tudo. É muito forte essa questão do exílio, né? Que passa também pelo migrar, por habitar um outro não, por um lugar que não é seu, por falar uma língua que tem até um que fala do bingo, um poema, né? O sotaque em espanhol, você tem o sotaque em espanhol mais bonito do mundo, né? Porque na Espanha se fala espanhol, mas não é um espanhol uruguaio, sabe? Então você sempre vai ser uma outra pessoa, né? Você sempre é um outro. Eu aqui, Argentina, no Brasil, eu moro aqui há vão fazer 14 anos, se eu não estiver errada. E é constante, né? A gente sempre vai se sentir que não é daqui, embora a gente faça a nossa vida aqui, né? É um não lugar, porque a diferença sempre está marcada, seja pelo sotaque, seja pela cultura, né? E pensemos, o Uruguai tem uma cultura muito particular, né? Uma sociologia, a sociologia do povo uruguaio é muito particular. É um povo combativo, mas não um povo raivoso como o argentino, sabe? É um povo mais tranquilo, né? Mas com uma tradição de esquerda anarquista muito forte, né? A família da Cristina era de tradição também, né? Politizada, o tio, o pai trabalhava em fábricas, né? A mãe era professora, era mais católica, mas essa questão sempre se conversou, né? Então, a gente percebeu, sim, claro, que há uma mudança no tom, inclusive, eu diria, os jeitos de encarar, né, o poema, sabe? Que os poemas acabam se tornando menos lúdicos, como no início, né? Um pouco mais narrativos, afinando muito mais a ironia, né? Aí, para mim, o auge dessa fineza da ironia é o PlayStation, por exemplo. É um livro que faz essa virada, né? Que dá para ver uma Cristina madura, sabe? Uma Cristina já isso, consciente da sua autoexpressão poética, sabe? E a gente conversou bastante sobre isso, né? Inclusive entendendo isso, quando a gente pensou na seleção dos poemas, bom, a gente tem que mostrar qual que é a diversidade também poética dessa autora, né? Porque 18 livros, então, assim, eu tinha feito o meu recorte, era muito mais para a minha pesquisa, sabe? Uma coisa mais feminista, inclusive. E o Cid, não, vamos mostrar. Ótimo, achei maravilhoso, né? Isso que é interessante a quatro mãos, né? Muitas vezes ou com um editor, né? Essa troca, porque a gente vai se
se alimentando, sabe? Refletindo muito mais sobre a obra. Então a gente foi buscando justamente mostrar esse caminho, né? Eu acho que conseguimos, né? Nossa vingança é o Conseguiram amor, plenamente. né? Com muito sucesso. Mas foi um trabalhinho, assim, entender isso, entender, delimitar. Teve muito poema que caiu, porque também a gente não podia trazer tantos. São 150 poemas, que o número Cid que queria, né? Um número redondo. Então, foram 150, essas coisas da numerologia. Aí foram 150 poemas, mas justamente nessa seleção a gente foi pensando isso. Não, peraí, porque tem muitos, por exemplo, poemas em série que ela faz. Aí na primeira seleção tinha poucos poemas em série. Vamos mostrar outras séries de poemas, né? Como ela está trabalhando a questão em série. Vamos mostrar, não sei, muito poema no final da vida, dos últimos livros dela, do hospital, da questão da saúde, do deterioro do corpo, né? Então, trazer isso, essa mudança, né? E de alguma forma é a dinâmica poética dela, né? Sim. E você falou, eu vou voltar um pouco para o PlayStation, né? Assim, da chegada, da transição. Você falou da poesia que era um pouco mais lúdica e tal. É, é, Ali a gente tem os livros de formação, né? Quando a gente chega nos livros já da Espanha, a gente consegue perceber que é um eu lírico mais frontal. E você destacou isso da narração, e eu acho que isso tem a ver com uma reformação, né? E tem a ver com o fato de que ela precisa, por algum aspecto, narrar a própria vida, né? Inventar a própria vida. Então, Sim. ali a gente percebe uma ironia mais afiada, e a gente vai percebendo também uma vontade de ou talvez o início de começar a relaxar é, dentro do poema, mas não relaxar politicamente, mas assim, buscar e alcançar novos procedimentos de escrita, né? Desenvolver novas técnicas, abrir um pouco o leque de temas. E eu queria que a gente falasse um pouco mais, assim, a partir do PlayStation. A partir do PlayStation. Eu acho que, por isso que eu falava que é um livro muito forte, e se a gente vai ver depois do PlayStation, ela fica um tempo, uns 5 anos sem publicar, né? É bastante tempo. Então, claro, o PlayStation foi escrito naquele estado de suspensão dela, né? Que é quando ela tem aquele acidente e ela se vê obrigada a ficar na cama, né? Que ela comenta Jogando isso. PlayStation. Jogar do PlayStation, o que eu acho maravilhoso. Eu sou péssima para jogar PlayStation, gente. Eu achei tão maravilhosa ela trazer o PlayStation. Nossa, Esse mas humor, né? Esse humor. esse humor é o humor dela. E como você fala uma coisa interessante, não é relaxar, mas ela assume a questão política num outro viés, né? Que é um viés mais leve, sabe? O Sim. político, a crueldade, a violência, né? Que sempre estão presentes de uma forma ou outra, são mais leves, né? E também mais tragicômicos, de certa forma, né? Sem dúvida, é pelo humor. Uhum. É algo que eu falo sempre nessa coluna, estou sempre me repetindo, mas é o que é mais difícil de alcançar, né? O tragicômico. E ela ali, ela dispara. Não, não, aí ela dispara realmente. E eu acho que esses 5 anos sem publicar, né, fala muito também, porque ela se encontrou, não sei, isso, claro, não conversei com ela pessoalmente, nem nada, mas eu sinto isso, que ela, nesses 5 anos, ela com o PlayStation se encontrou numa madurez poética, né? E depois, esses 5 anos são de entendimento, né? Também. O que eu fiz? Peraí, foi isso? O que é o PlayStation? Qual que é a minha. Qual que é a minha fortaleza, né, nos poemas de PlayStation? E está no tragicômico, está no humor e no falar das coisas pesadas, né, mas com humor, justamente com essa leveza, né? E os outros livros, eu acho que já assumem um pouco mais parecido ao tom do PlayStation, né? Eles vão. Os dois últimos, principalmente, são os mais atuais, né? 23 e 24, são mais se realmente trabalhando a questão da velhice dela, né? Do corpo, que isso também com PlayStation acontece. Porque um acidente desses, que deixa ela com a perna suspensa, né? Você começa a refletir sobre o seu corpo. É lógico, né? Seu corpo está em estado, assim,
né, quieto, né, em repouso total. Então, tem toda uma reflexão que passa também pelo corpo, né? A gente em espanhol tem uma frase que é hacerlo cuerpo, fazer algo corpo, né? Fazer aquela poesia corpo dela, né? Interiorizar, inclusive. E eu acho que ela, justamente esses 5 anos são justo de reflexão, de fazer corpo essa poesia que ela encontrou, né? Esse tom, essa expressão. E depois, nos outros livros, né? Na Noite e seu Artifício, se não estiver errada, As Replicantes, vão um pouco por essa linha. Não é a mesma coisa, né? Mas ela entendeu que aí residia uma força poética dela, né? Que vai nessa leveza, nessa tragicômica, né? Nessa sensação de que eu posso rir do trágico, né? Porque a gente sobrevive quando a gente ri, né? Claro. E tem nos livros finais também, nos finais não, nos livros publicados é, recentemente, por último, também tem essa. Ali você vê a Cristina bem mais velha, doente, é uma Uhum. solidão mais pungente, que também é algo que percorre a obra dela toda, né? Mas a gente percebe sim essa incorporação, né? Do, Sim. muitas vezes do poema, né? Porque são muitos amores, são muitas paixões, né? Existe sempre o corpo da outra, né? E aos poucos a gente vai ganhando o corpo da Cristina dentro dos poemas. Uhum. Sem E, dúvida. e é muito interessante, como leitora também, né? Você vai absorvendo a matéria vital também, né? A matéria vital que passa a ser um tema total assim na poesia dela. Então, muitas vezes eu estava lendo e eu tinha uma noção de completude, sabe? Que eu não acho que era o intuito dela, porque é uma poesia tão vasta que deixa muitas brechas para muitas coisas, e eu acredito que ela não era um intento estético dela promover essa completude. Mas eu acho que ela escreve tanto e ao longo de tanto tempo e acerca dos mesmos temas, que é o que a gente faz mesmo quando a gente escreve, que, que gera essa sensação de completude, assim. Não sei se você teve se você tem essa sensação como leitora, ou se você teve essa sensação traduzindo. Sim, sem dúvida, né? E é uma sensação que justamente me surpreendeu saber que ela estava escrevendo esses últimos 2 livros, né? Em 23, a gente chegou no de 23 e a gente conversou com ela. Soubemos que a Cristina publicou um livro em 23. Não, a Lil falou, que é a companheira e agente dela, né? Agente literária, falou: não, mas a Uhum. Cristina publicou um outro livro em 24 também. Você fala, gente, é uma sensação. Porque quando você lê, você fala: o que mais essa mulher pode escrever? E ela pode escrever mais, né? Parece que está completo, realmente, né? Está redondinho. Isso daqui está redondinho. Mas aí vem mais 2, Impressionante. né? É impressionante. Vem mais 2. E você vê que ela consegue realmente ir ampliando, né? Não só o repertório, mas também a busca poética dela. Porque justamente nesses últimos 2 livros, que ela vai para aquele viés que você colocou muito bem, ela apresenta o corpo dela, apresenta para o leitor o corpo dela. E nós chegamos lá, né? Agora, daí para frente, não sei, dá a sensação de que está completa a obra. Mas eu duvido que ela não vá publicar outro livro. Enquanto ela viver, gente, ela vai continuar escrevendo e provavelmente publicando, né? Que bom. Que bom, sim, É, sim. E agora, a 451 tem um recado para você. 4 mais 5 mais 1 é igual a 10. Você, ouvinte do 451 MHz, conhece a 451, mas será que você já é um assinante? Por apenas R$10 mensais, você garante acesso ilimitado ao site da Revista dos Livros e ainda por cima ganha de presente uma ecobag exclusiva. Além disso, assinantes da Revista dos Livros têm acesso ao Clube de Benefícios 451, que dá descontos de até 40% em livros, instituições culturais e de ensino e muito mais. Visite 451.com.br/assine e faça já a sua assinatura.
Pois é, gente, R$ 10 por mês no plano anual digital. Para assinar a 451 são R$ 120 no primeiro ano e você ainda ganha uma ecobag. Tudo isso parcelado em 12 vezes de R$ 10. E eu queria agora fazer um chamado para que você faça uma assinatura da 451. Se você tem vida intelectual, se você se importa com a circulação de livros no Brasil, assinar a 451 é uma grande ideia. É o lugar onde a gente está debatendo as novas ideias, repercutindo os lançamentos dos livros, exercendo a liberdade de expressão e a democracia em mais de 20 áreas cobertas pela revista. Você participa da revista, nos ajuda a produzir os conteúdos que a gente publica todos os dias sobre livros. Por exemplo, só o podcast é uma vez por semana. E a gente ainda tem newsletter, segunda-feira uma newsletter com as novidades da semana nas livrarias. Tem editoria de literatura japonesa, literatura LGBT, editoria sobre cidades, editoria sobre desigualdades. Quer dizer, a gente cobre um amplo arco de assuntos de interesse da sociedade brasileira e muita literatura. Então eu queria convidar você, se você tem vida intelectual, se você gosta de livros, assina a 451 porque a gente ajustou o preço e agora por R$ 120, divididos em 12 vezes de R$ 10 por mês, você pode assinar a principal publicação brasileira sobre livros e ainda ter acesso ao nosso clube de benefícios, que dá desconto de até 40% em livros de instituições culturais e de ensino. Por exemplo, agora para volta às aulas no começo do ano, é uma mão na roda ter esse descontão para comprar os livros da leitura obrigatória das escolas. Até livro didático tem lá no clube de benefícios. Então, convido você a fazer agora a sua assinatura. É uma oferta especial que a gente lançou, R$ 10 por mês no plano digital anual. A gente colocou aqui no descritivo desse episódio um link para você fazer a sua assinatura por R$ 10 por mês, R$ 120 no primeiro ano no plano digital anual. E aí você ganha uma ecobag. E antes de seguir o programa, a gente tem um recado para você da Editora Planeta. Grande cronista de sua época, o psicanalista Contardo Caligares assinou por mais de 2 décadas uma coluna no jornal Folha de São Paulo, na qual ponderava sobre temas tão particulares quanto universais da experiência humana no mundo, como o luto, a solidão, a felicidade, o amor e o passar no tempo. Para leitoras e leitores saudosos de sua escrita sensível e provocadora, alguns desses textos são reunidos pela primeira vez em formato de livro. Aproveitar a vida e suas dores acaba de chegar às lojas, pelo selo Paidós, da Editora Planeta. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com a Agelen Medailli. Eu queria falar um pouco, Agelen, sobre o amor, porque ele, claro, está sempre muito aliado ao erotismo, ao desejo. Claro não, né? Porque nem sempre o amor, né, tá ali conversando com esses temas. Então, numa primeira leitura, a gente percebe de cara o erotismo, o desejo, que é algo de que a Cristina parece fazer muita questão, né? É um intento mesmo, né? Mas o amor, ele percorre toda a obra dela e eu percebo, e eu tenho para mim que isso talvez tenha agradado muito as pessoas que entraram em contato com a poesia dela, porque é mais que uma liberdade para lidar com os temas do prazer, do desejo, do erotismo, mas uma liberdade e até uma certa disfarçatez para lidar com o amor, porque muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre o amor ou acha que já falou tudo sobre o amor já foi dito. Mas nos poemas da Cristina a gente percebe que sempre tem espaço para falar mais do amor. E por um outro lado, isso está muito ligado ao cultivo da própria imaginação dela. Isso aparece nos poemas, né? O cultivo da imaginação. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa bandeira, que é o amor, muito ligada à imaginação e à liberdade. Então, é bem curioso, porque a questão da imaginação, ela fala até muito bem sobre isso, em La Insubmissa, né? Insubmissa, que agora saiu pela Bazar. Traduzido pela Anitta, Pela Bazar do Tempo. Eu não li ainda em português, mas em espanhol. Achei maravilhoso, gostei muito. E ela falando da curiosidade dela, né? Aquela curiosidade voraz.
que por ter nascido, né, em Uruguai, no Uruguai, que o Uruguai é pequenininho, Montevideo é uma cidade capital, mas é pequenininha. Essa Sim, curiosidade era maior do que as possibilidades. Então, a imaginação entra aí, né, como um disparador, né, para novos caminhos, né, para outras perspectivas de vida, justamente para construir o que ela não tinha acesso, né, por situações dadas como, né, o contexto no qual ela nasceu e se criou. Então, a imaginação ela vai surgir aí, na verdade, como um disparador também do amor, né? Que esse amor também na Insumissa, ele surge, ou a primeira ideia de amor que ela tem é a mãe, né? Aquela coisa bem. sim, Até Freud explica disso, né? Mas o amor e a imaginação, eles se complementam de tal forma que ela consegue sobreviver à vida dela, né? E o amor passa por vários aspectos, esse amor pela mãe, né? O amor até pela própria poesia, o amor pela sim, outra, né? O amor pelas colegas, né? Porque tem isso, não é só um amor romântico, não é só um amor sexual, tem a parceria, tem a cumplicidade, que fala muito do amor também, né? Então, eu acho que dizer o amor na Cristina Peri Rossi é muito grande, né? Porque tem sim. muitos amores aí, né? Muitos amores para a gente ir pensando isso, como funciona esse amor no universo poético dela. É uma força motora, assim como o desejo, sem dúvida. Sim. Mas eu sinto que amor e desejo para ela estão atrelados, né? Porque Uhum. nesse sentido, o desejo, né? Que o amor que desperta a curiosidade é motivado pelo desejo de saber também, né? Então, amor, Claro. desejo, curiosidade e imaginação, como produto desse resultado de somatórias, né? Fazem essa força dela, né? Então, o amor é mais um dos elementos, né? Mas eu sinto que nesse livro, especificamente nesta antologia que a gente trouxe, a gente quis também, né, mostrar essa Cristina do amor, né? Uhum. Essa Cristina que é irônica, essa Cristina que é afiada, mas essa Cristina que sente muito amor também. E amor pela própria vida, né? Amor pela Uhum. história, amor por existir, né? Por viver, que não deixa de ser um desejo, né? Não sei se eu respondi essa pergunta. Vou responder, claro. Tem um poema, né, que é o do que ela fala que sonha que transa com a mãe, né, e pergunta Maravilhosa. para as outras pessoas se as outras pessoas transam também, e aí as pessoas sempre constrangidas dizem não, não, nunca, nunca, de forma alguma. Imagina! É, E a e conclusão tem, dela é qual? A mãe de vocês não é linda, gente. A minha mãe que é é, gata. sim, e eu adorei que vocês usaram gata É, na sim. Essa foi a tradução. escolha do Cid. Essa foi a escolha do Cid. Muito bom. A gente bateu bastante nesse daí. Porque o guapa, né, é bastante plurissemântico, se a gente for pensar no espanhol, né? Que tem o guapo, que é uma pessoa forte, né? Uma mulher guapa, uma pessoa que leva a vida, né? Muito, com Uhum, muita posição, com muita postura, né? E tem o guapa de cara lindo também, mas tem um estado de espírito de ser guapa. E para mim, esses dois estão juntos, né? Gata perde essa outra questão, mas também sonoramente, o poema é sonoridade, né? Fica bem melhor claro. gata que linda, né? E aqui no Brasil, quando a gente fala que alguém é gata, a gente fala, fulano é gata. Então, tem uma ênfase, fulano é gata, significa ali, tem um, um som assim de poder também. Ela é gata, afirmando que ela é poderosa, gata, gênia e por aí vai, né? Você estava falando do amor pela poesia e não tem esse amor pelas palavras desdobrado em séries de poemas que são metalinguísticos, né? E ao longo de todos os livros, eu fiz uma espécie de apostila para os meus alunos, porque agora eles vão ler a Cristina, a maioria já leu, mas agora a gente vai discutir com todos os poemas metalinguísticos. Então, ao longo de toda a antologia, a gente tem pelo menos uns 12 poemas metalinguísticos, que são maravilhosos. E aconteceu até uma coisa, Gelen,
porque você fala, inclusive, no prefácio da citação que ela faz ao João Cabral, no poema 7 do livro Linguística Geral, de 1979. E aí, fazendo Sim. essa apostila para os meus amigos, fazendo essa apostila para os meus alunos, que também são meus amigos, no final da antologia, tem um poema que ela cita, não diretamente, mas ela fala de um poema do João Cabral, que é A Fábula do Arquiteto, que está na Aham, Educação pela Pedra. E aí ela cita, porque ele fala poemas que. O João Cabral fala na Fábula do Arquiteto, portas que se abrem em portas. E isso aham, aparece num outro poema, tem um poema que se chama Minha Casa é a Escrita, e no final dele, na última estrofe, na tradução de vocês, minha casa é a escrita, suas salas, seus patamares, seus sótãos, suas portas que se abrem para outras portas, seus corredores que conduzem a recâmaras cheias de espelhos, onde jazer com a única companhia que não falha, as palavras. E esse portas que se abrem para outras portas, na Fábula do Arquiteto tem portas que se olha, abrem em portas. Então eu dei aula sobre esse poema ontem. Então foi um encontro muito maravilhoso, perceber essa entrada do João Cabral, de outras formas, né? Então, primeiro eu queria que a gente falasse sobre a questão metalinguística e depois a gente falasse sobre a relação dela com os escritores brasileiros como tradutor e tal. Vamos falar sobre a metalinguística. vamos. Olha, eu não sabia isso desse verso do João Cabral, né? Conheço o poema, mas não tenho ele aqui na cabeça. Já li Uhum. algumas vezes. Inclusive, já brinquei de traduzir João Cabral, gente. Difícil, Difícil, hein? difícil, caraca! Mas é legal, né? A gente brincar de traduzir. A metalinguagem na Cristina, né? É a forma dela encarar a poesia, né? Assim, é que em todo poema vai ter, né? Começa com Evoé e o tempo inteiro, né? Fazendo uma referência a Safo, sabe? Tem Uhum. aí também referências, né? Constantes às poetas uruguaias, né? A Juana, bastante, que ela gosta muito, né? A própria Virgínia, né? A questão, então, eu sinto da metalinguística dela é como um motor, né? De alguma forma. É a bateria, sabe? É a Uhum. bateria que vai fazendo ela produzir. Porque quanto mais você lê, produzir não é uma palavra legal, né? Quando a gente vai pensar em poesia, mas Sim, escrever. Quanto mais você lê, mais você escreve. Isso é fato. Ou pelo menos eu sinto isso, né? Então, essa metalinguagem, ela funciona como essa bateria, né? De ir colocando cada vez mais pilhas, né? Na escrita mesmo. E ir brincando com as constelações dela, né? Porque a gente tem também as nossas constelações, né, que acompanham, quais são os nossos autores aqui sempre, né? E ela vai sim. trazendo esses autores e repetindo em muitos momentos. O São João Cabral, como eu falei, a Virgínia, né? Tem um outro poema, ai, não vou lembrar agora, mas que está no finalzinho, eu acho, dos últimos livros. Aqui, Estranhas Relações, né? Que ela vai trazer, está na página 245. Ela vai trazer um Uhum. monte de referências, não só linguísticas ou de escritores, mas também Do cinema. do cinema, da linguagem em seu sentido mais amplo, né? Cinema, Uhum. música, arte. Ela tem um livro inteiro, né? Que faz poemas para quadros, né? Que também ela está trabalhando as Musas Inquietantes, né? De 99. Justamente essa metalinguística funciona assim como aquele, sabe, o cronômetro que está aí te acompanhando, né, de alguma forma para você escrever. Escrever, você tem que ou tocar seu instrumento, né, ou alguma Uhum. coisa você tem que fazer. Então, esses autores, essa constelação, eles vão estar aqui se repetindo constantemente. Não chega a ser uma Sim. obsessão poética, né? Eu acho,
mas sim a palavra desses escritores, como a linguagem entrou para ela, né? Desses escritores, porque há toda uma reflexão, justamente trazer um verso do João Cabral de Melo Neto no meio do poema. Nossa, isso é de uma pessoa que realmente incorporou, isso corpo na poesia, né? Sim, Tornou corpo dela a poesia do João Cabral ao ponto de que surge, sai dela, né? é, É, é muito curioso essa metalinguagem da Cristina. Eu gosto bastante, sabe? E eu acho que quando a gente lê a obra completa, poética, né? Tem muito mais aqui. Gostei que você fez um levantamento. Que lindo, gente. o 12 quê? poemas. Nossa, é muito bom, né? Porque está presente no livro inteiro, né? Mas tem poemas que são especificamente dedicados, né? A esse vínculo da metalinguagem, a essa estratégia até poética, né? Que é a Sim. metalinguagem. É, Mas ele e, atravessa todos os poemas, de alguma forma. e eu percebo que nos poemas sobre poemas, né, e nos poemas sobre escrever, ou a própria relação dela com a musa e com as musas, né, tem algo maior que é muitas vezes a gente encontra nos poemas metalinguísticos o simples ensaio de escrever o poema, né? Enquanto se Uhum, escreve. São cenas refletidas dentro do poema. E nos poemas da Cristina eu sinto uma diferença, porque me parece que ela tem um conhecimento muito grande e, ao mesmo tempo, uma curiosidade e uma abertura de descobrir cada vez mais sobre os tecidos dos poemas, né? Então, ao mesmo tempo que ela demonstra muitos domínios e eu diria até uma sabedoria mesmo da escrita, uhum, ela está sempre descobrindo novos tecidos. Então, eu acho que nos poemas metalinguísticos ela transita com muita liberdade, com muita assertividade, mas tem sempre isso. Ela está descobrindo mais uma coisa enquanto ela escreve esse poema sobre o poema. E uhum. isso para mim é uma aula de composição, né? Uma aula de escrita do poema. Então eu não estou Sem diante da dúvida. Cristina dentro do poema, falando que a Cristina está dentro do poema, escrevendo um poema e com dificuldade de escrever um poema. Não, ela está lançando outras luzes mesmo sobre a composição. E isso é muito rico e até arrepiante. Eu estou falando com você agora, eu estou arrepiada de novo. Então, quando eu fiz essa seleção dos 13 poemas, eu pensei assim: bom, isso aqui na aula de poesia, é o que as pessoas precisam ler agora e precisam ler sempre, né? Sim. Sabe que eu te ouvindo também tem um funcionamento, oh, pensando agora, tá, gente? Uhum, É, essa da metalinguagem também serve como exercício de crítica, né? Porque tem muitos claro. poemas que funcionam como crítica literária. E eu acho bem legal, justamente porque quando a gente aprende ou exercita a escrita, né? Contar com também, né? É mais um jogador, né? No tabuleiro da escrita, sabe? A crítica. E como a gente Sim, lida com a crítica, o que fazer com a crítica, e até criticar, né? E fazer dessa crítica um exercício poético. Eu achei, sim. assim, tem vários poemas dela que vão nessa pegada, e para mim são dos melhores, assim. Tem Gosto aquele muito. do Baudelaire com a Madame de Bovary, que é maravilhoso. Sim, maravilhoso, né? Afinal, a Madame era maior, né? Acaba sendo maior que o próprio cara, né? Ou tem o do Lewis Carroll, né? Que é a mesma Ah, coisa sim, também. Gente, gosto muito. É verdade, isso que você fala amplia. E sabe quando você estava me contando, eu pensei, ela é muito amiga de Cortázar, né? Eles, sim. Tem muitos até um anos. livro, né, que ela escreveu, Tem né? até um livro, eu tenho esse livro por aqui. Aqui, ó. É, Comprei faz é pouco tempo. É muito Cris. bom. Julio e Cris, coisa linda. Aí,
O Cortázar é muito metalinguístico também, né? Na Super. prosa dele. Pensei nas Babas del Diablo, te ouvindo, né? Quando você foi fazendo todo esse desenho, né? De como a Cristina escrevendo sobre ela, sobre a poesia, e você vai vendo isso. Nas Babas del Diablo é a mesma coisa, né? Você vai vendo o Uhum. escritor escrevendo e se debruçando em si mesmo, que você não sabe o que é mais que coisa, né? E eu penso que também essa relação entre eles dois tem muito a ver com essa reflexão dela com a linguagem também, sabe? Não, claro, como qualquer outra pessoa influenciou, mas a gente tem bastante conhecimento do Cortázar, né? Então, Sim. acredito que dá para ver também, né? Essa estratégia dela, né? Não sei se é estratégia, é mecanismo, né? Mecanismo Uhum. dela de se autoexplorar através da metalinguagem, através da linguagem fazendo metalinguagem, né? Um Sim. mecanismo de exploração poética. Eu acho que e a exploração poética, tanto na escrita como na crítica dentro da escrita, é muito nítido que ela está lidando sempre com a aproximação e a distância, aproximação e a distância, né? Então tem uma observadora ali que está em movimento dentro do poema e dentro do conjunto, né, da obra. Então, essa inquietude que você falou é muito nítida também, né? Sim, sim, super. Olha, a nossa conversa tá ótima, mas a gente está encaminhando para o final. Você falou que vocês não encontraram com a Cristina pessoalmente, mas vocês trocaram, chegaram a trocar dúvidas, impressões, mandaram o livro para ela, mandaram a tradução para ela? Sim, sim, assim, a gente conversou com a Lil, né? E a Cristina respondia através da Lil, né? É, aí mandamos a seleção que ela aprovou, a inicial, as mudanças na seleção, ela foi aprovando, mandamos o título, ela não gostou, a gente bateu o martelo, conseguimos, né? É ótimo o É, título. eu acho lindo, gostei muito. A gente tinha uma lista, né? E é a cara do Brasil, sabe? É a cara do povo Sim, brasileiro. E a gente argumentou isso, porque ela queria um título que até de um poema do último livro dela, A Nave dos Desejos e das Palavras, que está na página 240. Que para mim esse poema aqui encerra, sabe? De uma forma Uhum, eu exato. marquei. Gente, marca com dois post-its, ó, não sei por quê, mas tá com dois. Mas é um poema que sintetiza, sabe? De uma Uhum. forma toda a carreira poética dela, que para mim é muito poderoso, né? É, ela queria esse título, e aqui não funciona, gente. Ninguém vai querer um livro de poesia que se chama A Nave dos Desejos e das Palavras, né? Aí a gente bateu, aí ela concordou, depois de alguns argumentos. Mandamos também a tradução, porque ela é tradutora também, né? Ela conhece o Sim, português, ela foi responsável pelo boom da Clarice na Espanha, né? Porque a Clarice sim, já tinha precisamos sido falar disso. traduzida. É, é muito louco, porque a Clarice já tinha sido traduzida, né? Por Por um um homem, né? homem, na década de 80, mas quando a Cristina traduz nos 90, é um boom. Aí realmente que a Clarice se torna conhecida na Espanha. E hoje é uma das autoras brasileiras mais pesquisadas na Espanha, né? E na América Hispânica também, né? E é por conta da tradução da Cristina, né? Sim, Como ela essa traduziu. generosidade da tradução, Sim, gente. É muito ela bom. traduziu Laços de Família, né, em 88, Uhum. traduziu Silêncio, e ela traduziu outros brasileiros. Ela traduziu Angústia, do Graciliano Ramos, que é Sim, um dos livros mais maravilhosos do mundo. Ela traduziu O Que é Isso, Companheiro, né, do Gabeira, e ela traduziu um livro dificílimo e majestoso, que é o Avalovara, do Osman Lins, né? aham. Eu estou curiosa para ver essa tradução, gente. Eu também Vou ver, eu, fiquei ontem. é, eu vou para a Espanha agora, mês que vem, vou tentar conseguir esse livro, vou ver se eu consigo me encontrar com ela, né? Porque depois também teve uma troca aí pessoal, né? Bem pessoal. É, o Cid me passou um e-mail da Lili, porque eu não estava em cópia, né? Essa era uma coisa da editora que conversava com ela, ele Uhum. só me comunicava, né?
Aí me passou o e-mail da Lil para agradecer se eu queria. Aí eu agradeci, um e-mail, aquelas coisas. A emoção pura, né, gente? Depois, Sim, imagino. O arrependida, pensando, nossa, que brega que eu fiz, que eu que que fui, eu né? Mas, falei? gente. E a Cristina me respondeu pessoalmente, sabe? Particularmente. Pegou meu e-mail e do e-mail dela me mandou um e-mail, mulher. Eu tenho esse e-mail guardadinho, assim, tá até marcado para eu não esquecer que eu tenho uma amiga que se chama Cristina Peri Rossi, sabe? Não vai moldurar? Eu moldurei, tá? Sim, tá emoldurado, baby. Tá emoldurado num porta-retrato no meu escritório, né? Porque, nossa, foi um poema. E ter essa resposta, né, para um e-mail brega que eu enviei, e ela me respondeu um poema. Nossa, não tem preço, né? Não tem preço. Agora eu quero conhecê-la, vamos ver se eu consigo, né? Ah, Sei você que vai eles mandaram conseguir. alguns livros. Ai, sim, sim, tomara. Ai, por Queria favor, levar também escreva. livro. Escreva Vou. sobre esse encontro. Ai, sim, né? Depois que passar a emoção, porque senão vai ficar muito brega. Sim. Escreve e publica. Eu gostaria de ler e acho que muita gente Ai, gostaria de ler também. que legal. Bom. A Gelen, para terminar a nossa conversa, nossa ótima conversa, queria que você lesse dois poemas que você é, escolheu. Eu vou ler dois curtinhos, né? Tem muitos longos dela, né? Esse Uhum, aqui que se chama Los Poetas, que está em Aquela Noite de 96. Está na página uhum, 109. tá. No, nós, poetas, não somos confiáveis para ninguém. Não somos confiáveis para os editores, que preferem editar romances. Não somos confiáveis para os bancos, porque não temos renda fixa. Não somos confiáveis para os jornais, que preferem publicar guerras e golpes. Não somos confiáveis para os proprietários, porque atrasamos o aluguel. Não somos confiáveis nem para os leitores. Eles gostam de gastar dinheiro em linhas corridas, não em linhas partidas. Esse é maravilhoso, uma revanche. Total, né? E ela sendo uma prosadora também, né? É Sim, muito bom. E você viu que tem vários poemas em que ela brinca, vou escrever minha biografia, ver se eu ganho dinheiro. O que acabou sim. fazendo? Escreveu E uma fez. biografia e E fez. certíssima, tá certíssima. Certíssima, gente. Com uma vida dessa, como não escrever uma biografia, por favor? E uma pegada dessa na pena, né? E Sim. depois A Nave dos Desejos e das Palavras, de Fata Morgana, que é o último livro, 24. Os antigos imaginavam uma imensa torre, onde os humanos, misturados com os peixes no mar, lutavam para impor sua língua como um falo, suas sílabas como espadas. Eu, ao contrário, imagino uma imensa nave como um útero de baleia, onde as palavras navegam sem cessar, disputam, desfrutam, se amam e pelejam. Descansam em poltronas deixadas ao sol, trocam entre si sandálias e túnicas, e depois, saciadas de sal, de sol e de lutas, amam-se para conjugar os verbos. Maravilhoso. Muito bom, né? Amo esse poema. A Gelen, queria te agradecer por essa conversa, agradecer você e o Cid por esse livro. Que mais pessoas leiam a Cristina Peri Rossi no Brasil. E a gente vai se despedindo. Você quer se despedir? Sim, eu que agradeço o convite. Foi muito bom conversar contigo, Bruna. Te admiro como poeta também muito. Gosto muito da sua poesia. E é muito gostoso, né, quando a gente consegue conversar sobre poesia assim, levemente, né, trocar uma Sim, ideia. Me senti muito feliz. E realmente agradeço a 451, a Bia, que foi um amor se contatando comigo, a você por essa mediação sim. maravilhosa. E sim, que a Peri Rossi, ela tem um apelido que é Peligrossi, né? Ah, eu tinha pensado nisso. Eu falei, será que alguém chama ela de Cristina Peligrossa?
Peligrossi, ela é bem Peligrossi. Que a Peligrossi continue fazendo, né, esses estragos que está fazendo no Brasil, né? Porque realmente Sim. está causando. Está causando. Eu gosto do causar, no sentido amplo do causar, né? É, e eu também fico mais feliz ainda porque essa coluna ela é sobretudo dedicada à poesia, né? E no livro da Cristina ela me deu uma definição de poesia que eu não tinha pensado ainda e não tinha lido nada parecido. Ela fala que a poesia é um vício anônimo. Então a gente segue aqui nessa coluna falando, abordando sempre esse vício anônimo que é a poesia. Muito obrigada, Muito bom. Gelen. Até já. Obrigada a você. Até já, Bruna. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é da chefe, apresentadora de TV e escritora Bela Gil. Ela conversou com a gente lá na Feira do Livro desse ano, lá no Pacaembu, em São Paulo, pouco antes de participar de uma mesa no Espaço Rebentos para falar do livro infantil que ela publicou, Flores Bela, Receitas de Amizade, que saiu em 2024 pela WMF Martins Fontes. Aqui para o nosso quadro de dicas literárias, a Bela indicou Mudar, Método, do escritor francês Édouard Louis, publicado no Brasil em 2024 pela Todavia, na tradução da Marília Scalzo. Olá, sou a Bela Gil e minha dica de livro hoje é do Édouard Louis, um livro chamado Mudar, Método. E ele é um autor incrível, francês, gay, e ele conta a experiência da vida dele, e eu acho que é fundamental para a gente enxergar toda a violência relacionada à temática LGBT. Então, para mim, essa dica é sensacional, a escrita é maravilhosa, e ele é uma pessoa muito inteligente, muito culto, muito sensível, vale a pena a leitura. Então essa foi a dica da Bela Gil, Mudar, Método, do Édouard Louis, publicado em 2024 pela Todavia, com tradução de Marília Scalzo. E agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas aqui para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar ali no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar ali no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Boulos, Daniela Falcone, Débora Cruz Guimarães, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Matheus Cacique Moraes, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do episódio 165 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 3 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.